Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia do Espírito Imortal, aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Recomendamos sempre que vocês façam a inscrição no canal do amigo Rossano, cliquem lá no sininho para ativar as notificações de novos vídeos, tanto quanto inscrevam-se no nosso canal no YouTube, João Rocha, e também ativem o sininho lá para receber notificações de novos vídeos. O programa Psicologia do Espírito Imortal é um programa que objetiva um diálogo entre ciência e religião, demonstrando que ambas se apoiam. E, como psicanalista clínico, nós estamos, então, buscando este diálogo, usando as ferramentas que a ciência, no que diz respeito à psicanálise e à psiquiatria, nos oferecem, tanto quanto a religião espírita, que coloca no centro, no foco da questão, o espírito imortal que nós somos, sofrendo todas as influências de quem está reencarnado e o impacto disso na saúde mental, no psicológico, no emocional. Estamos estudando o aparelho psíquico humano, segundo a psicanálise freudiana. Nós já descobrimos que o nosso aparelho psíquico é estruturado em 3 níveis ou em 3 camadas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Já sabemos que essas 3 camadas dialogam, tem uma dinâmica entre elas, que é o id, o ego e o superego, e já aprendemos também que o diálogo entre essas 3 instâncias da mente gasta energia. Portanto, a parte econômica constituindo, então, esses 3 fatores, a metapsicologia a que Freud faz referência em sua obra. Começamos a estudar o ego no programa passado. Nós, então, aprendemos que ele é regido pelo princípio da realidade. Podemos aprender que ele surge do id, ali por volta do complexo de Édipo. Explicamos a importância do complexo de Édipo para a psicanálise freudiana. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o ego. Né? Nós vamos nos focar especificamente nessa parte que diz: o ego lida com a estimulação que vem tanto da própria mente como do mundo exterior. Então, vejam bem, o ego lida com a estimulação que vem tanto da própria mente como do mundo exterior. Bem, aqui há uma importante reflexão que nós precisamos fazer. Bem, todos nós idealizamos. Todos nós idealizamos. Então, idealizamos o trabalho ideal, o emprego ideal, idealizamos a família ideal, idealizamos o cônjuge ideal, os filhos ideais, idealizamos a religião ideal, idealizamos. E aí é preciso compreender que este ideal, ele é um objeto interno. E como objeto interno, nós investimos libido, nós investimos energia neste objeto interno. E compreender que nós investimos energia neste objeto interno é compreender que esta energia investida neste objeto interno, ela tem impacto na nossa mente, no nosso cérebro e, consequentemente, no nosso corpo.
É preciso entender que existem idealizações de natureza positiva e existem idealizações de natureza negativa. E que aquelas de natureza positiva vão produzir um impacto positivo no nosso organismo e aquelas de natureza negativa vão produzir um impacto negativo no nosso organismo. Olhem bem, nós estamos falando apenas neste momento daquilo que se trata do nosso mundo interno, das nossas idealizações, dos nossos desejos, nos quais nós investimos energia. Exemplo. Vamos aos exemplos. Tanto de um quanto de outro, para depois nós falarmos do gerenciamento das questões externas. Muito bem. Um exemplo positivo de idealização é quando, por exemplo, nós nos vemos fazendo um trabalho voluntário, nos vemos fazendo caridade, nos vemos numa atividade filantrópica, ou idealizamos a prática de uma atividade esportiva, né? Ou idealizamos uma visita que nós vamos fazer a uma instituição, ou a um amigo, ou alguém que está doente. E aí, vejam, meus amigos, essa idealização, ela vai estimular no cérebro a produção dos chamados hormônios da saúde. Então, vejam, o que nós estamos falando é de um material que ainda não foi transferido para a realidade. Ou seja, a atitude ainda não aconteceu. A prática ainda não se deu. Ela está só no nosso ideal, só na nossa mente. Daí a grande importância das chamadas visualizações terapêuticas. O que uma visualização terapêutica produz? Exatamente isso. Você está agitado, por exemplo, você está numa ansiedade ou você está irritado, você começa a agredir as pessoas gratuitamente ao seu redor. O problema não está nas pessoas, o problema está em nós, não é? Então, nós pegamos aí, o YouTube é pródigo nessas visualizações terapêuticas, nós nos recolhemos a um lugar, colocamos o fone, começamos a prestar atenção na voz que vai nos guiando durante a visualização, e daí a pouco nós percebemos que nós acalmamos, né? Os batimentos cardíacos que estavam acelerados desaceleram, a respiração que estava acelerada se normaliza, a mente que estava agitada, acelerada, também desacelera e normaliza, e aí, consequentemente, nós sentimos a sensação de bem-estar. Do outro lado, nós temos o que nós poderíamos chamar dos estados neuróticos. São exatamente essas idealizações ou essas fantasias que nós também nos permitimos entrar nela e vivenciar as consequências de aspecto negativo. Um exemplo clássico de um estado neurótico, por exemplo, é o ciúme. Então, na vida objetiva, na realidade, nós não temos nenhum indício, nenhum sintoma de que a pessoa com quem nós temos um relacionamento romântico esteja nos traindo. A rotina dela não mudou. Ela continua saindo de casa nos mesmos horários, retornando para casa nos mesmos horários. Se nós ligamos já sob o estado neurótico, desconfiados para o trabalho dela, ela está lá, né? Ou se ela vai sair para alguma atividade fora do ambiente normal dela de trabalho, ela nos avisa, né? Ela continua nos tratando da mesma maneira,
Não há nenhuma exacerbação de carinho gratuito, de atenção gratuita. Muito menos existe qualquer esfriamento no carinho e no trato conosco, ou seja, está tudo normal, como sempre esteve, mas nós estamos num estado alterado de consciência, num estado neurótico de consciência. E começamos a desconfiar daquela pessoa. Muitas vezes, essa desconfiança, ela pode ser um estado paranoico da nossa mente, oriundo, muitas vezes, dos nossos próprios desejos proibidos de envolvimento sexual, de intimidade com outras pessoas. Funciona mais ou menos assim. Ora, se eu sinto esses desejos, ou se eu traio, quem me garante que o outro também não sente os mesmos desejos? E quem garante que o outro também não trai? Trata-se, portanto, de uma projeção do meu estado neurótico, do meu desejo de experiências extraconjugais, que eu projeto no comportamento do outro, e não necessariamente que o outro esteja expressando aquele tipo de comportamento. Muito bem. O simples fato de imaginar isso, né, vai produzir estados negativos. A mente acelera, entra num estágio de estresse, produz o cortisol, o hormônio do estresse e outros hormônios de natureza negativa que vão ter impacto no organismo. Vão atrapalhar a gente a dormir, vão nos atrapalhar nas nossas atividades cotidianas, porque eles vão interferir constantemente nas nossas atividades, nas nossas tarefas. E vejam bem, e o ego tem que gerenciar isso, né? Porque a realidade está ali. As tarefas cotidianas estão ali exigindo a atenção, exigindo a sua execução. Então, né, vejam, todas essas demandas internas, sem contar aquelas oriundas do nosso próprio organismo. Né? Então, o ego precisa gerenciar esses conteúdos internos. E aí, meus amigos e amigas, vejam bem, nós muitas vezes desperdiçamos larga faixa de tempo nesses estados de idealização, investindo libido, energia psíquica nesses objetos internos. Prejuízo? Deixamos de viver a realidade. Deixamos de lidar com aquilo que é o objetivo. Gastamos energia com a fantasia. Gastamos energia com o imaginário. E claro, meus amigos e amigas, que aqui nós precisamos fazer uma distinção muito clara entre o planejamento e os estados neuróticos. A diferença? Eu planejo, por exemplo, uma viagem de férias com a minha família. Então, eu vou para a internet, eu pesquiso para onde quero ir, se eu quero ir para a montanha, se eu quero ir para a praia, se eu quero ir para cidades históricas, se eu quero ir para o meio do mato. Pesquiso estadia, pesquiso a distância, né, o tempo disponível que eu vou ter, o tipo de passeio que eu quero fazer, o custo disso tudo, o custo com deslocamento, o custo com alimentação, o custo com hospedagem. Então, eu faço toda uma pesquisa, né? E aí eu vou me programar, né? Faço as reservas, pago lá a metade antecipada, vou fazendo uma poupança, até que chega o dia da viagem, eu vou embora. Isso é o planejamento. O estado neurótico é quando eu já me vejo lá no local,
E como eu não estou lá, mas eu desejo muito estar, isso me gera ansiedade. Então eu passo a viver uma realidade absolutamente subjetiva. Uma realidade que está apenas dentro da minha mente. E por não estar vivendo isso na realidade objetiva, isso me gera ansiedade, porque o meu desejo imediato é que eu já esteja lá. Só que eu sei que não estou, e sei que não posso estar naquele momento. Esse é o conflito. Então, né, o ego, ele gerencia isso. Mas como o texto também nos fala, né, há também a necessidade, né, de lidar com os estímulos que vêm da realidade exterior. E aí, vejam bem, meus amigos e amigas. Olhem para o cenário que nós estamos vivendo nos dias atuais. Nós estamos num tempo de pandemia, estamos com inúmeras restrições, estamos vivenciando inúmeros medos. Então, é o lado de fora, o que vem de fora, estimulando o que existe dentro. E olha a importância deste momento. Fora deste momento, dificilmente nós descobriríamos de forma tão clara, objetiva, cristalina, contundente, eu diria, essas agitações do nosso mundo íntimo, do que vem de fora, estimulando o que há dentro. Então, estamos lidando aí com medo da morte, estamos lidando com medo da perda de pessoas que nós amamos, estamos lidando com medo da perda de emprego, da perda de renda, estamos lidando com medo do adoecimento, estamos lidando com a incerteza do cenário político e econômico. Por outro lado, né, nesse mundo das formas, quantos estímulos de natureza sexual em corpos masculinos e femininos que se apresentam delineados por roupas ou seminus, né? E aí agitam as nossas questões interiores, os desejos que não são elaborados, que muitas vezes são negados pelas regras que nós introjetamos no nosso superego, sobre o qual nós vamos conversar mais à frente, né? Sem contar o estímulo que muitas vezes o vizinho provoca em nós, quando ele compra um carro novo e nós não conseguimos comprar, ou naquela pessoa que se veste de uma maneira que nós gostaríamos de nos vestir, ou que possui títulos acadêmicos ou projeção social que nós não temos, ou que manifesta a sua ideologia política com coragem, enquanto nós não temos essa coragem. Viver em sociedade, meus amigos e amigas, é receber inúmeros estímulos. Alguns positivos, outros negativos. E olha bem, o ego precisa gerenciar tudo isso. Precisa gerenciar aquilo que vem de dentro, tanto quanto precisa gerenciar aquilo que vem de fora. De maneira a adequar tudo isso a um estado que gere o mínimo de sofrimento possível. A um estado que gere o mínimo de dor psíquica possível. E o tão mal compreendido ego, né, que é claro, ele tem seus aspectos negativos também, né? Mas ele precisa gerenciar uma gama de informações, uma gama de estímulos internos, externos, e decidir como gerente do que fazer
com os estímulos internos e os estímulos externos, cabe a ele, o ego, a tomada de decisão, e sempre a tomada de decisão objetiva. Não quer dizer que consiga, né? Mas objetiva sempre o mínimo de tensão, o mínimo de excitação, o mínimo de desprazer para o aparelho psíquico. É isso aí. No próximo programa, continuaremos falando sobre o ego. Forte abraço e até lá!